E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha só quem resolveu dar as caras por aqui, não é mesmo? E hoje eu vim falar de livro. Vim falar do lançamento, agora em outubro, que vai ter, do livro Origem, do nosso querido Dan Brown, que vai ser o quinto livro que tem como protagonista o nosso professor Robert Landon. E eu estou muito animado por esse livro. Talvez seja o livro mais esperado do ano para mim, já que a gente estava meio que abandonado pelo Dan, já que a gente teve o Inferno em 2013 e agora só agora em 2017 ele está lançando esse novo livro. E o que isso me deu a ideia? Me deu a ideia de fazer 4 vídeos, um para cada livro que já foi publicado, para poder causar interesse nas pessoas que ainda não conhecem esses livros e para gente se preparar para a Origem, que sai agora em outubro pela editora Arqueiro. Então, vamos lá. Então, hoje eu vou começar com Anjos e Demônios. Gente, Anjos e Demônios se inicia com o Robert sendo acordado por um telefonema de um cara que se diz um físico de partículas e que diz que precisa urgentemente falar com ele. O Robert não entende aquilo. Primeiro, porque o cara ligou para ele às 5 da manhã, por volta das 5 da manhã, não fazia ideia de quem era o cara e como que ele tinha o número dele para poder fazer aquela ligação. E aí ele achou estranho, mas ignorou a ligação, até que ele recebe um fax desse cara, onde ele enviou para o Robert uma imagem horrível de um cadáver humano, um homem nu, com a sua cabeça torcida, virada completamente para trás, e no peito da vítima foi marcado a fogo uma palavra que o Robert conhecia bem como simbologista, que era o ambigrama, o Illuminati. E aquilo, obviamente, chamou a atenção do Robert pela cena grotesca que era, e principalmente pelo nome Illuminati. E aí ele entenderia por que ele estava sendo procurado para dar alguma opinião sobre aquele assassinato. O livro descreve os Illuminati como uma fraternidade que acabou surgindo 400 anos atrás, que na verdade se tratavam de cientistas, filósofos, enfim, acadêmicos, homens que estudavam bastante e que acabavam sendo perseguidos pela Igreja Católica porque suas descobertas ou suas opiniões iam de encontro ao que o cristianismo pregava. E também fala que com o tempo esses cientistas, esses Illuminati, por conta de todos esses conflitos, acabou surgindo um tipo mais radical de Illuminati, que era um que queria realmente vingança contra a Igreja Católica por toda a perseguição que a ciência vinha sofrendo por parte dela. Só que há muitos anos tem-se que essa fraternidade foi extinta, que não existe mais, virou uma espécie de lenda. E aí então o Robert se sentiu obviamente muito interessado em saber do que se tratava, aquele Illuminati marcado a fogo no peito da vítima. Rapidamente ele aceita então o convite desse físico, pega um avião para Genebra, na Suíça, e chegando lá ele vê que não era um laboratóriozinho qualquer que ele estava indo visitar. Se tratava do CERN, a Organização Europeia para Energia Nuclear, para Pesquisas Nuclear. E é sem dúvida um dos centros de pesquisas mais das galáxias que existe, entendeu? Mais respeitado e com mais tecnologia. E lá ele conhece o diretor Maximilian Kuller, que foi quem ligou para ele pedindo ajuda, e conhece também a Victoria Vetra, que era filha da vítima, que era uma biofísica também muito inteligente e muito atraente. A propósito, a vítima se chamava Leonardo Vetra, né? Pai da Victoria Vetra, que eu falei antes. Até então, o Robert não estava entendendo basicamente uma coisa. Primeiro, ele se recusava até então a acreditar que aquilo se tratava de uma ameaça Illuminati, de um atentado de um Illuminati. Por quê? Porque ele sabia que a guerra Illuminati, ainda que ele acreditasse que ainda existisse Illuminati hoje em dia, ele sabe que a luta dele seria contra a Igreja Católica e nunca iria atacar um homem da ciência, um cientista, um igual.
Só que aí o Hobbit descobre que o Leonardo também era padre. Era um homem da ciência e um homem da fé, que acreditava que a ciência e a religião não precisavam ser inimigas. Eram duas maneiras diferentes de se contar a mesma história, e que para algumas coisas a ciência ainda era muito jovem para poder compreender. Mas aí, tendo o fato de que também ele era padre, ele poderia ter sido visto como um inimigo ou um traidor da causa e ter sido assassinado por isso, não sei. Mas aí então, ao chegar lá no laboratório onde a Vitória e o pai trabalhavam, ela contou para eles que o objetivo do pai era muito, através da ciência, conseguir aproximar a ciência da religião, mostrar que elas estão mais próximas do que se imagina. A coisa genial desse trabalho é que eles conseguiram algo que até então não havia registro. Eles conseguiram produzir antimatéria. Essa antimatéria, ela é uma substância com um potencial energético absurdamente grande. Mas, se eu não me engano, é 100 vezes mais poderoso do que a energia nuclear, por exemplo. E ela revela que eles conseguiram produzir essa antimatéria numa escala que até então não era nem sonhada. Eles conseguiram produzir 1/4 de grama de antimatéria. Ela pode ser convertida em 5 quilotons. Ou seja, é energia suficiente para dar energia a uma cidade durante dias. Então, entrando em explosão aquela antimatéria, naquela quantidade que parece pequena, conseguiria destruir tudo num raio de 1 quilômetro. Quando ela vai procurar a amostra dessa antimatéria para poder mostrar para eles, ela se dá conta de que foi roubado. Essa antimatéria ficava dentro de um tubo que ela mesma tinha criado, e esse tubo ele tinha um sistema, que eu também não vou saber explicar direito, como se fossem ímãs e também abastecidos por bateria. Ela ficava suspensa dentro do tubo sem encostar na embalagem, sem encostar no tubo. Porque se encostar e entrar em contato com matéria, explode. O caos, né? Então, sabendo do perigo que eles estavam correndo, estavam pensando em chamar a Interpol, avisar o governo. Existe uma bomba, né? Que pode explodir em qualquer momento, em qualquer lugar. O que a gente faz? E nessa dúvida do que fazer, eles recebem um telefonema do Vaticano dizendo que precisa falar com eles também urgentemente, tudo é urgente. O que parece que existe um tubo no Vaticano. Quando eles voam para o Vaticano, eles sobrevoando a cidade, eles percebem que a cidade está tomada de pessoas, de repórteres do mundo todo, e aí eles se tocam que está acontecendo um dos dias mais importantes para o cristianismo. Acontece que 15 dias antes o Papa faleceu e, segundo a tradição, 15 dias depois, o colegiado, né, acho que são 165 cardeais, vão se fechar dentro da Capela Sistina para poder escolher o novo Papa. E esse conclave, eles se trancam, se isolam no mundo exterior para poder ali, em comunhão e, enfim, de alguma maneira mais próximo de Deus, conseguirem escolher aquele que vai guiar toda a Igreja Católica. Enfim, estava para acontecer o conclave. E aí eles aterrissam lá no Vaticano, já vão direto para o escritório da Guarda Suíça, que é quem faz toda a segurança do Vaticano, e lá eles são recebidos pelo comandante Olivetti. E o comandante mostra para eles o painel de segurança deles, né, onde mostra as imagens das câmeras que ele tem pelo Vaticano, e em uma das câmeras existe a imagem do tubo. Assim que Robert e a Vitória batem o olho na câmera, ficam loucos, né? Falam assim, não, é o tubo. E aí o comandante explica que não sabe onde está aquele tubo, que aquela câmera em específico foi roubada, ele não sabe a localização dela, mas que tem certeza que ainda está dentro dos muros do Vaticano, porque se não estivesse, eles não receberiam o sinal dela. E aí a Vitória rapidamente conta para ele do perigo, que esse tubo precisa ser achado o mais rápido possível, e explica para ele sobre a antimatéria, do quão poderoso é essa substância, e que se não acharem aquilo explodir, pode botar
o Vaticano no chão. O comandante é um cara muito duro e muito cético e não aceitava aquilo que ela falava. Ele nunca tinha ouvido falar de antimatéria, não deu crédito para o que ela dizia. E, ao mesmo tempo, o Robert querendo fazer conexão entre os fatos e falou para ele que houve um assassinato lá no CERN, que o pai da Victoria tinha morrido, que aparentemente poderia ser uma ameaça Illuminati. O comandante surta mesmo, porque como assim Illuminati? Illuminati não existe há muito tempo. Então você está querendo me dizer que existe uma ameaça Illuminati, uma fraternidade que não se acredita que existe mais, falando de um explosivo que ele não conhece, e tudo na postura do comandante é justamente para evitar alarde, para evitar chamar a atenção, fazer cumprir aquilo que já estava programado no dia. E aí a Vitória, desesperada, a Vitória olhou para o tubo tinha um indicador de bateria embaixo, e aí ela conseguiu ver que só tinha mais 6 horas de vida útil de bateria, e uma vez que essa bateria acabasse, a antimatéria deixaria de ficar suspensa, cairia, encostaria no fundo do tubo e mandaria tudo pelos ares, né? E ela nervosa tentando explicar com ele, e ele desdenhando dela, enfim, uma discussão chata entre os três. Até que eles decidem apelar para o Carmelengo. Falam que querem falar com o Carmelengo. O Carmelengo é o camareiro do Papa e ele exerce um poder de chefe do Estado durante o que chamam de sede vacante, que é o tempo da morte do Papa até o colegiado escolher o novo Papa, né? Esses 15 dias, quem toma conta do Vaticano é o Carmelengo. E ele, no caso, estaria acima do comandante. Então, se conseguisse convencer o Carmelengo, obviamente, o comandante teria de ceder. Com muito custo, eles conseguem falar com o Carmelengo a contragosto desse comandante, e foram os 4 conversar. O Robert, a Vitória, o Carmelengo e o comandante. Então, o Robert e a Vitória fizeram de tudo para convencê-lo do perigo da antimatéria, e o Carmelengo parece ser uma pessoa muito razoável, preocupa-se realmente com a antimatéria. E o comandante do lado o tempo todo, falando que ele não deveria perder tempo com aquilo, porque aquilo não fazia sentido. Era mentira, era fantasia, era loucura. Acontece que no meio dessa conversa entre eles recebem um telefonema, adivinhe de quem? Do criminoso. Um cara se apresentou falando em nome dos Illuminati, assumiu a autoria do assassinato do Leonardo Vetra, do roubo da antimatéria lá do CERN, disse que foi ele também que implantou esse tubo dentro do Vaticano e que iria fazer a igreja pagar por tudo, colocaria a igreja ao chão. E também o assassino revelou que tinha sequestrado os Preferiti, tinha sequestrado os 4 cardeais mais cotados para se tornarem o próximo Papa. E ia marcar a fogo cada um dos 4 Preferiti, executar cada cardeal sequestrado a cada hora, começando às 8. Então, 8, 9, 10, 11, e à meia-noite fecharia, onde mais ou menos acabaria a bateria do tubo, e o Vaticano iria pelos ares. E aí o que fazer? Evacuar a cidade? Avisar o mundo o que estava acontecendo? A ameaça que eles estavam passando? Adiar o conclave? Tirar os cardeais da Capela Sistina e levar eles para algum lugar seguro? E a bomba? Onde está essa bomba? O comandante dizia que se fosse procurar em cada canto do Vaticano levaria dias, e eles só têm 6 horas. E os Preferiti? Onde será que eles estão? Onde que esse criminoso está mantendo eles como refém? Em quais lugares ele vai escolher para poder matar cada um deles? Como chegar até esse lugar antes do horário e impedir que isso aconteça? Então, são muitas perguntas e muitas decisões a serem tomadas. Então, Robert e a Vitória vão precisar usar todo o seu conhecimento de história da arte, simbologia, religião, história das catedrais, igrejas e abadias de Roma, para poder eles conseguirem achar as pistas para poder resolver esse mar de problemas. E vocês só vão descobrir o resultado disso quando vocês lerem o livro. Gente, o livro é sensacional, muito bem escrito, é um livro muito rico em arte, em acontecimento, em fatos históricos. O Dan sempre coloca
pensamentos do Robert, lembranças dele de determinada aula, quando que ele aprendeu sobre determinado assunto. Tanta coisa, tanta informação, e consegue sintetizar tudo isso de uma maneira tão harmônica, tão maestral, que eu acho meio impossível você ler Dan Brown, se você ler Anjos e Demônios, e você não virar fã. Livreiros, vocês podem indicar esse livro Sem Medo de Ser Feliz. Se você tem um cliente que gosta de romance policial, gosta de um suspense, um mistério, uma investigação, uma busca por respostas, é um livro excelente. É certeza que ele vai voltar para te agradecer. Aqui, gente, eu gravei o vídeo todo falando do livro e esqueci de mostrar o livro no vídeo, mas provavelmente vocês devem conhecer. Existe uma capa diferente, mas a que eu tenho é essa aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu tenha conseguido instigar vocês a lerem Anjos e Demônios. Então, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, deixa um comentário também para dizer o que você achou. E é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!